O Inter empatou ontem com o Corinthians em 1-1. A gente falou bastante sobre o jogo na nossa live de pós-jogo ontem à noite. Mas eu quero chamar a atenção, especialmente para algo muito preocupante. O Inter, a cada jogo que passa, a cada campeonato que acaba disputando, acaba se afundando ainda mais. Fruto de um trabalho horroroso, de uma direção caótica, incompetente, que não tem a mínima condição de estar ali. Nada contra as pessoas que trabalham nessa gestão do Alessandro Barcelos, nem contra o Barcelos, e sim contra o trabalho horroroso, como eu falei, pífio, né, um trabalho sem a mínima condição, de pessoas incompetentes que estão nesses cargos de dirigentes do Internacional. O Inter chegou num ponto em que realmente eu, lá no início de 2025, pensava que não podia chegar. Que é brigando somente para não cair. Ah, Marcão tá brigando, não vai cair, pode chegar na Sul-Americana. Tudo bem, mas eu falo no âmbito geral, o Inter hoje briga sim para não cair. Tinha Colorado ontem à noite na minha live dizendo o seguinte: Marcão, tomara que os BBB, né, não percam pro Santos, que senão o Santos vai ultrapassar o Inter. Imagina a situação que nós chegamos. Volto a repetir, fruto de uma direção realmente que não tem a mínima capacidade de gerir o clube de uma forma mais, digamos assim, competente, que faça com que o clube seja um clube protagonista no cenário nacional e internacional, com perdão da redundância. Nós parece que estamos no fundo do poço, mas eles dão um jeito de cavar um pouquinho mais esse buraco. Olha, é impressionante a total incapacidade desses caras que estão hoje à frente do Internacional. E a resposta do torcedor precisa ser, é claro, da forma legal. O ano que vem tem eleição e eu espero realmente que nós possamos seguir novos rumos. E que nós chegamos lá, tomara que a gente chegue lá, na primeira divisão, né, tanto nesse ano como também no ano que vem, e que tenhamos campanhas um pouco mais honrosas com esse escudo aqui, do Esporte Clube Internacional. Muito mais do que o jogo de ontem contra o Corinthians, jogo ruim, público não foi, público largou de mão, muito mais do que isso, os mesmos problemas de dentro de campo, os mesmos jogadores insuficientes, que a gente já falou aqui várias vezes, muito disso, tá? Muito mais do que isso, no âmbito geral, o Inter está realmente numa barca furada. O Inter está hoje com uma direção que não acha soluções. Não tem capacidade para encontrar soluções. Isso é muito preocupante. Sobre algumas questões do jogo, tá? O Ramon Dias, né, se manifestou, ele e o Emiliano Dias, né, comissão do Ramon, sobre o Alan Patrick. Acabou tirando o Alan Patrick com 22, 23 minutos do segundo tempo. E aí deu muita polêmica, por que ele tinha tirado o Alan Patrick e tal. E o Emiliano acabou explicando sobre o porquê e admitiu o erro. Vamos ver aí a sonora, né, e a imagem do Emiliano e também do Ramon Dias. Acho que queríamos botar um centroavante mais, mas foi um erro de nós tirar. Acho que Alan não tinha que salir. Lo falamos com nós, erramos, foi um erro e a gente tem que corrigir também. É normal porque já hace uma semana que estamos aqui. Teníamos baixado um pouco mais a Alan y botar otra media más Alan no fue un error nuestro. El juego pasado sí vimos que Alan por ahí se cansó un poco, fue físico. Mas este no, este fue un error de nós. Tá, então, pessoal, eles admitiram, né, o erro de ter tirado o Alan Patrick naquele momento do jogo, né, tentando colocar um atacante a mais para dar um pouco mais de profundidade, mais poderio ofensivo. Mas disseram, né, vocês viram aí, que foi um erro deles, admitindo, então, o erro de ter tirado o meia Alan Patrick. Muita gente ontem na live, Marcão, mas eles tiraram para dar um choque de realidade do Alan Patrick. Não sei se foi isso, né, ou não, a gente vai só saber no próximo jogo contra o Botafogo. Qual a sua opinião? Coloca aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Aí, vamos falar agora sobre D'Alessandro. O D'Alessandro surpreendeu todo mundo com a sua atitude ontem. E ele mesmo, você vai ver e ouvir agora na sequência, admitiu, né, falou que não foi mandado por ninguém, não foi a direção que pediu para ele. Ele foi lá
de livre e espontânea, por livre e espontânea vontade, para fazer um chamamento. Emocionado, surpreendente, mas realmente mexeu com muitos colorados. Vamos ver, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Cara, eu pedi pra... Ninguém me mandou, tá? Só para deixar claro. Sim? Não, porque muitos de vocês têm dúvidas, que ninguém me manda e ninguém me mandou falar. Tá? É um sentimento que eu tenho dentro, depois do jogo, é um sentimento que eu queria externar para o torcedor. Cara, primeiro, minha culpa, novamente. Sabemos que o momento não é ideal, que o momento é difícil, que o momento requer muita força mental por parte nossa, por parte de vocês, torcedores, para entender que precisamos de vocês. Eu estou falando para o torcedor. Eu sei que pedi muito e já pedi várias vezes. Enquanto jogador, pedi em momentos muito mais complicados que esse aqui. Muito mais complicado que esse aqui. Eu voltei para jogar uma Série B como jogador. Acho que esse foi o momento mais difícil da nossa história, da história do clube. Eu sei que o torcedor está chateado, com razão, com muita razão, com muita razão. Nós aceitamos as cobranças, aceitamos os reclamos, mas precisamos deles, precisamos de vocês. É um momento difícil, é um momento complicado, esportivamente falando, mas acreditamos que com a ajuda do torcedor podemos voltar a ter confiança, podemos voltar a ter força. O Inter sem o torcedor perde muito, e quero deixar claro que eu não estou culpando o torcedor, longe disso, muito longe disso. Sempre que nós precisamos, eles estiveram presentes. Quando tiveram que cobrar, cobraram. Quando tiveram que se manifestar, se manifestaram. Mas é um pedido que eu senti. É um sentimento que tenho de estar juntos num momento importante do clube. É um momento importante. Vou te repetir. Passamos por muito mais complicados e mais difícil do que esse. Mas temos plena confiança nos jogadores que estão aí. Temos muita confiança na comissão. Só que precisamos do torcedor. Precisamos do torcedor. Precisamos deles. Precisamos sábado da força de vocês para poder ganhar um jogo importante com Botafogo e poder respirar um pouco, poder tranquilizar, poder treinar na data FIFA, um modelo novo, coisas novas, que obviamente é muito difícil a nossa comissão implementar em uma semana, mas que já vocês perceberam algumas coisas. Então, é um pedido, eu sei que já pedimos várias vezes, não tenho nenhuma vergonha de pedir novamente a força de vocês para poder carregar o nosso time e poder melhorar a nossa... Tá aí então, pessoal, o D'Alessandro, né, chegou a chorar, se emocionou realmente nesse pedido que ele fez ao torcedor do Inter para ir ao Beira-Rio no sábado contra o Botafogo, dizendo da grande importância que o torcedor tem nesse momento. E olha, por que foi surpreendente, tá? Surpreendente, como eu falei, ele se colocou à disposição, foi lá, falou, ele sabe que ele tem esse tamanho, ele é o único dessa gestão que tem esse tamanho para mexer com o brilho do torcedor, tá? Então ele foi lá, colocou a cara e convocou o torcedor, tá? E preocupante, porque muita gente ontem na live falou o seguinte: Marcão, talvez o D'Alessandro esteja vendo algo lá dentro do vestiário que a gente não está enxergando. Que a coisa é mais feia do que parece. Então é preocupante por essa questão. O ídolo tem que realmente se portar como ídolo. Acho que o D'Alessandro foi lá, chamou o torcedor, isso é bacana. E eu digo mais, o torcedor do Inter tá magoado, tá ressentido com tudo que tá acontecendo e tá correto. Não tem como tirar a razão do torcedor e não ir no estádio. Não tem como tirar a razão. Mas tomara que o torcedor realmente entenda que esse jogo contra o Botafogo é um jogo
Olha, fundamental, né, na tabela, o Inter depois vai ter 15 dias de parada da data FIFA, e é importante uma vitória contra o Botafogo, cara. Tomara realmente que o torcedor vá ao estádio, né, que tenhamos um maior número, bem maior do que foi ontem contra o Corinthians, um pouquinho mais de 12 mil pessoas, e que o Inter consiga uma vitória contra o Botafogo. Sim, agora é fundamental unirmos forças, já que esses caras não têm a mínima capacidade para fazer um bom trabalho, para colocar o Inter onde ele merece, nós torcedores podemos realmente dar esse empurrão a mais ao time e para, nesse momento, que é o principal, para nós conseguirmos se afastar de vez dessa zona de rebaixamento. Então, parabéns ao D'Alessandro pela atitude, realmente algo espontâneo dele, ele estava emocionado e a gente viu isso. Vamos ver o que vai acontecer contra o Botafogo, eu espero que o Inter consiga, pelo menos, uma vitória contra o Botafogo para dar um pouco mais de tranquilidade para, na data FIFA, o Ramon Dias e a sua equipe conseguirem trabalhar. Qual a sua opinião? Coloca aqui embaixo nos comentários a sua opinião também, por favor.